Senhores deputados, sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Chico KGL para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restauram as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vós, bordão e vosso báculo, são o meu amparo. Preparais para mim a mesa. À vista de meus inimigos, derramai o perfume sobre minha cabeça. E transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia não de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 22. Tem a palavra o senhor segundo secretário em exercício, deputado Chico KGL, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª Sessão Extraordinária Híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 11 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 10 horas e 30 minutos, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Álvaro Guimarães e secretariada pelo parlamentar Chico KGL. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, dispensando a leitura da sessão anterior e não havendo expediente a ser lido, passou-se à fase de apresentação de matérias, quando o senhor deputado Chico KGL encaminhou à mesa os processos 0611, 0629 e o 0594, 0470, a ele apensado de número 0558, apreciados pela comissão mista, e o 0621, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. A ordem do dia constou dos processos 0422, em fase de discussão e votação única, nominal, aprovado com 25 votos sim. 0479, a ele apensado de número 0558, em fase de primeira discussão e votação, aprovado, tendo sido discutido pelos senhores deputados Amaury Ribeiro, doutor Fernando Curado, o 0621, em fase de discussão e votação, veto por escrutínio secreto, rejeitado com 26 votos não. 0611, em fase de primeira discussão e votação, aprovado. O 0594, em fase de primeira discussão e votação, aprovado. E o 0629, em fase de primeira discussão e votação, aprovado. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra solene de entrega de título de cidadão goiano, de autoria do nobre deputado, da deputada delegada Adriana Cosse, para sexta-feira, às 9 horas. Deixaram de participar da presente sessão os parlamentares Alisson Lima, delegada Adriana Cosse, delegado Eduardo Prado, delegado Humberto Teófilo, Gustavo Seba, Hélio de Souza, Paulo César, Paulo Trabalho, Sérgio Bravo e Tiago Albernaz. E para constar, lavrou-se esta ata que lida e aprovada será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Senhores deputados que a aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário em exercício, deputado Coronel Adailton, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, muito boa tarde a todos os nobres pares e pessoas que nos acompanham pelo TV Alego. Processo número 2022-010700 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A minuta de complementação que altera o artigo 7º da minuta do projeto de lei número 2022
final 1981. A publicação e posteriormente apense-se o processo legislativo 1981. Processo 2022-010715 da Governadoria do Estado de Goiás, que altera a Lei Ordinária número 20756, de 28 de janeiro de 2020. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, das autarquias, fundações públicas e dá outras providências. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2022-010716 da Governadoria do Estado de Goiás, projeto de lei ordinária que dispõe sobre a revogação de leis que especifica. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2022-010717 da Governadoria do Estado de Goiás, projeto de lei ordinária que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação no ambiente socioeconômico do Estado de Goiás, também revogando a Lei 16.922, de 8 de fevereiro de 2010. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2022-010718, Governadoria do Estado de Goiás, veto parcial, que veta parcialmente o autógrafo de lei número 421, de 24 de agosto de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2022-010719 da Governadoria do Estado de Goiás, veto integral ao autógrafo de lei número 422, de 24 de agosto de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2022-010720 da Governadoria do Estado de Goiás, veto integral ao autógrafo de lei 423, de 24 de agosto de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2022-010721 da Governadoria do Estado de Goiás, veto integral ao autógrafo de lei 424, de 24 de agosto de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2022-010722, Governadoria do Estado de Goiás, veto integral ao autógrafo de lei 443, de 6 de setembro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2022-010723, Governadoria do Estado de Goiás, veto integral ao autógrafo de lei 444, de 6 de setembro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2022-010724, Governadoria do Estado de Goiás, veto integral ao autógrafo de lei 446, de 6 de setembro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2022-010725, Governadoria do Estado de Goiás, veto integral ao autógrafo de lei 449, de 6 de setembro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2022-010681, Secretaria de Estado da Saúde, relatório geral de relatório Comago, número 20/2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 2022-010682 da Secretaria de Estado da Saúde, relatório geral, relatório Comago, número 24/2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 2022-010683 da Secretaria de Estado da Saúde, que é relatório geral da Comago, número 17/2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 2022-010692, Secretaria de Estado da Saúde, relatório geral da Comago, número 26/2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 2022-010726 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Comunicado. Comunica a decisão tomada de prestação de contas especiais no processo número 2022-0047003173.
à publicação e posteriormente à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Datado de 2018, hoje, ofício em resposta aos senhores deputados, delegado Humberto Teófilo, Lucas Calil, deputado Cairo Salim, deputada Adriana Corse, deputado Chico KGL, deputado Iso Moreira, deputado Henrique Arantes, deputado Alisson Lima, deputado Rubens Marques, deputado Cláudio Meirelles. Dê ciência aos senhores deputados e arquive-se. Somente este expediente, senhor presidente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Tem a palavra deputado representante da cidade de Anápolis, ex-prefeito daquela cidade também, deputado Antônio Gomide. Obrigado, presidente. Apresentando um projeto, senhor presidente, que declara utilidade pública a entidade Instituto Caminho Meio Alto Paraíso, apresentando para que a gente possa encaminhá-lo às comissões. Obrigado. Perfeitamente. Apresentação, senhor presidente. O senhor tem a palavra, deputado Coronel Adailton. Devolução de processos apreciados na Comissão de Saúde, Comissão de Constituição, Justiça e Redação e peço inclusão na pauta da presente sessão, senhor presidente. Também a apresentação de um projeto, deputado Álvaro Guimarães. Perfeitamente. Obrigado, senhor presidente. Senhor deputado. Senhor presidente, O senhor tem a palavra. mais alguns projetos aqui. Um projeto de lei de nossa autoria que visa alterar os dispositivos da lei número 16893 de 2010 e da lei 17663 de 2012 e dá outras providências. Também, senhor presidente, requerimento requerendo ao presidente dessa Casa de Leis, após autorização dos nobres deputados, a utilização do plenário Iris Rezende Machado, visando a realização do Fórum de Debates do Turismo Goiano, no dia 6/12, a partir das 8 horas até as 13. Projeto de lei que visa alterar a Lei 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Apenas esse, senhor presidente. Perfeitamente. O momento é oportuno para o pequeno expediente. Tem a palavra deputado Jefferson Rodrigues. Encerrado o pequeno expediente, tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, o projeto de lei complementar número 008, de 11 de outubro de 2022, altera a lei complementar número 26, que estabelece as diretrizes de bases do Sistema Educacional do Estado de Goiás. Projeto de lei complementar número 09, altera a lei complementar 161, de 30 de dezembro de 2020. Projeto de lei 476, de 11 de outubro de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de construção de ciclovias nas rodovias estaduais e dá outras providências. Projeto de lei número 477, de 11 de outubro de 2022, institui o Dia Estadual do Agente de Crédito. Projeto do deputado Bruno Peixoto. Projeto de lei 478, de 11 de outubro de 2022, dispõe sobre a necessidade de se estabelecer piso salarial para os profissionais de fonoaudiologia no âmbito do Estado de Goiás. Projeto do deputado Carlos Cabral. Projeto de lei número 479, de 11 de outubro de 2022, altera a lei 10.321, de 20 de novembro de 1987. Deputado Virmondes Cruvinel. Projeto de lei 480, de 11 de outubro de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Deputado Wilde Cambão. Projeto de lei 481, de 11 de outubro de 2022, que declara de utilidade pública a entidade que especifica. Sociedade Esportiva Viper, também deputado Wilde Cambão. Projeto de lei número 482, de 11 de outubro de 2022, declara de utilidade pública entidade que especifica. Associação Caminho de Cora Coralina, deputado Virmondes Cruvinel. Projeto de lei 483, de
11 de outubro de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica: Associação Favos Família e Amor, voluntariado, oportunidade de saúde contra o câncer e a favor da vida. Projeto é do deputado Paulo César Martins. Projeto de Lei 484, 18 de outubro de 2022, dispõe sobre a estadualização da rodovia municipal que especifica: deputado Álvaro Guimarães, que dispõe, fica o governo do estado autorizado a estadualizar estrada vicinal que liga a rodovia Ataíde Rodrigues Borges à região conhecida como Prainha do Vermelho. Deputado Álvaro Guimarães, parabéns pelo projeto. Perfeitamente. Está em votação, senhores deputados que entenderem ser os mesmos objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovados preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra o senhor primeiro secretário em exercício, deputado Coronel Adailton, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo número 2021-005428 e 2022-001307. É a autora a deputada delegada Adriana Corse. Fica instituído o mês estadual Maio Laranja, dedicado ao enfrentamento ao abuso e à exploração sexual infantil. Está em discussão. Presidente, apresentando a emenda em plenário. O senhor tem palavra. Emendado que foi a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto em fase de primeira discussão e votação. Projeto 2020-002332. Autora, deputado Carlos Cabral. Altera a Lei 20.694, de 26 de dezembro de 2019, e dá outras providências. Está em discussão. É encerrado. Dando a emenda em plenário, presidente. Deputado Mas Carlos Cabral. essa emenda? Processo número 2332. É outra emenda, perfeitamente. Emendado que foi a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, continua a votação nominal, processo em fase de segunda discussão e votação, 2022-010594. Autor, deputado Lissauer Vieira. Autoriza a execução e conclusão do objeto de emendas parlamentares. Está em discussão. É encerrado. É em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2020-005851. Autor, deputado Cairo Salim. Institui o dia de doar no estado de Goiás. Está em discussão. É encerrado. É em votação. É encerrado. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Votação nominal, processo em fase de primeira discussão e votação 2022-002150. Autor é o deputado Paulo César Martins. Altera a Lei 16445, de 31 de dezembro de 2008, que institui a campanha estadual de conscientização do câncer infantil. Está em discussão. É encerrado. É em votação. É encerrado. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2022-010611. Ofício mensagem 228 da Governadoria. Dispõe sobre a criação do Fundo Rotativo no âmbito do Instituto de Assistência de Servidores Públicos do Estado de Goiás, IPASGO. Está em discussão. É encerrado. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para Extração de Autógrafo.
Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2022-010629. Ofício mensagem 233 da Governadoria do Estado. Altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991. Código Tributário do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Votação nominal. Processo em fase de segunda discussão e votação. 2022-010479 e 2022-010558. Autores, deputado Amaury Ribeiro e outros. Altera a Lei número 16898, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual. Está em discussão. Para discutir a matéria, deputada Amaury Ribeiro. Boa tarde, senhor presidente, a todos os deputados que aqui estão e aqueles que nos assistem através da TV Alego. Esse projeto é um pedido dos servidores públicos, incluindo aí os militares, para que seja aumentado o percentual do consignado, que era 30%, e que a partir desse projeto será de 35%. Nós já tivemos a primeira votação na sessão passada e agora em segunda votação. E aqui eu quero pedir, senhor presidente, que esse projeto seja, depois de votado, seja remetido para que o governador sancione o mais rápido possível. Os servidores públicos estão esperando a sanção desse projeto para que eles possam aí ter uma margem maior para poder fazer os seus empréstimos e alguns resolverem algumas situações que estão pendentes da sua vida financeira. Senhor presidente, era só isso. Quero aqui agradecer os senhores deputados. Nós não tivemos na sessão passada nenhum voto contrário e acredito que nessa também não teremos. Esse projeto é um projeto de minha autoria, que teve também como a pensamento de outros deputados também. Era só isso, senhor presidente. Perfeitamente. Está dado o recado. Encerrada a discussão, está em votação. Encaminhamento de voto, presidente. Encaminhamento de voto, deputado do Coronel Adailton. Pode ser. Encaminhamento de voto, senhor presidente, pela bancada do PRTB, estando aqui na Assembleia hoje como deputado estadual, mas sou coronel da Polícia Militar, essa instituição que eu tive a honra de servir por mais de 32 anos. Parabenizar o deputado Amaury Ribeiro, todos os demais que labutaram em cima dessa situação para que a gente possa aumentar essa margem, deputado Amaury, é de grande relevância para os servidores públicos estaduais, civis, militares, pensionistas, todos que anseiam em ter um pouquinho mais de recursos para tocar sua vida, seus negócios. Então, parabéns por isso. Nós tivemos participação efetiva neste projeto e eu tenho certeza absoluta que os nobres deputados votarão favorável. Muito obrigado. Encerrado. Votação. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Número 2022-010251, deputado Antônio Gomide. Institui o Dia Estadual do Desafio, que visa incentivar a prática de atividades físicas e esportivas no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 2022-010464. Deputado Cairo Salim. Altera a lei número 21449, de 6 de junho de 2022.
Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 2020-01-2015. Deputado Thales Barreto. Concede título de cidadania que especifica. Renato de Melo Rocha. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2021-00-7023. Deputado Tiago Albernaz. Altera a lei número 20.694, de 26 de dezembro de 2019, que dispõe sobre as normas gerais para o licenciamento ambiental no estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2020-00-1990. Deputado Diego Sorgato concede título de cidadania que especifica. Marques Nunes de Azevedo. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2022-000905. Deputado Chico KGL declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação de Anemia Falciforme Caroline Vitória de Aparecida, em Aparecida de Goiânia. Perfeitamente. Antes eu quero cumprimentar aqui todos os deputados, em especial ao deputado Gugu Nader. Gugu Nader, que é da minha terra, meu conterrâneo, foi eleito agora no último dia 2 de outubro. Seja bem-vindo, certamente virá fazer um grande trabalho aqui nesta Casa de Leis. Está em discussão, é encerrada, é em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2022-00-2350, deputado Virmondes Cruvinel. Altera a lei 18.104, de 18 de julho de 2013 e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 2022-010126. Deputado Henrique Arantes declara de utilidade pública a entidade que especifica. É o Instituto de Ciclismo Janildes Fernandes, no município de Goiânia. Está em discussão. É encerrado. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-00-7393. Deputado Diego Sorgato concede título de cidadania que especifica. Antônio Carlos de Souza Lima Neto. Está em discussão. É encerrado. É em votação. É encerrado. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda, aliás, em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 2022-010131. Deputado Henrique Arantes declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação Clube de Caça Javali, no município de Goiânia. Está em discussão. É encerrado. É em votação. É encerrado. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 2021-005913. Delegado Eduardo Prado declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação das Igrejas de Cristo no Brasil, com sede no município de Goiânia. Está em discussão. É encerrada. É em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação.
Processo em fase de primeira discussão e votação, número 2022-01. Aliás, 2022-00-1820. Autor é o deputado Cairo Salim, concede título de cidadania que especifica a Esther Profeta da Fonseca. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 2020-00-1488. Autor é o deputado Jefferson Rodrigues. Altera a Lei 18.808, de 9 de abril de 2015, que institui a política estadual de acolhimento e assistência à mulher vítima de violência. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Apenas essa ordem do dia, senhor presidente. Parabéns, senhor. O trabalho foi excepcional. Obrigado aí pela maneira sábia que o senhor nos ajudou a fazer essa sessão. Senhores deputados, não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada essa sessão, convidando outra para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.